Olá, bom dia! Está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares de Minas Gerais. O programa de hoje aborda o tema da água, assunto em destaque nos debates sobre sustentabilidade socioambiental. Estima-se que até 2050, pelo menos uma em cada 4 pessoas deverá viver em um país afetado por escassez crônica ou recorrente de recursos hídricos. Estudiosos também preveem que em breve a água será uma das principais causas de conflitos entre nações. Os problemas e desafios que envolvem esse bem tão precioso para a vida no planeta estiveram em destaque na Rio+20. Durante a Cúpula dos Povos, que reuniu milhares de pessoas no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, eu entrevistei o ambientalista André Abreu. Ele é representante no Brasil da France Liberté, entidade com atuação mundial em defesa da água como um direito de todos. Essa entrevista e a reportagem especial sobre este tema você confere agora. O direito humano à água e ao saneamento constou no documento final da Rio+20. Os chefes de Estado reafirmaram o compromisso de reduzir pela metade, até 2015, a proporção de pessoas sem acesso à água potável e ao saneamento básico. Para isso, pretendem traçar planos de gestão integrada para o uso eficiente dos recursos hídricos. Ações cruciais para um futuro sustentável. A escassez de água e a privatização do sistema de abastecimento também estiveram entre as preocupações dos participantes da Conferência da ONU. Problemas que comprometem a segurança alimentar de populações em todo o mundo e acentuam a fome e a desnutrição em países pobres. Quando se privatiza o sistema de saneamento, você está, na busca do lucro, eliminando a população mais pobre. Então vai no sentido contrário. Então esse é um tema também que numa discussão de economia verde devia estar colocando, olha, saneamento deve ser público e deve assegurar acesso a toda a população, principalmente as mais pobres. Na Cúpula dos Povos, evento organizado pela sociedade civil durante a Rio+20, um espaço foi montado para discutir o assunto. Questões como poluição, coleta e tratamento de esgoto e ações para garantir a preservação dos recursos hídricos preocuparam os ambientalistas. A água é um grande indicador de qualidade social ambiental. Tudo vai para a água, né? Então, a gente privar as sociedades do direito ao uso desse recurso é a gente privar a vida. Nas cidades, os problemas de abastecimento estão diretamente relacionados ao crescimento da demanda, ao desperdício e à urbanização descontrolada, que atinge regiões de mananciais. Na zona rural, os recursos hídricos também são explorados pela agropecuária e pela mineração. Agrotóxicos e dejetos utilizados nessas atividades acabam por poluir os cursos d'água. A preocupação com a manutenção dos mananciais também tem mobilizado comunidades que se organizam em defesa das últimas áreas ainda preservadas, como a Serra da Gandarela, em Nova Lima. A última serra intacta que não tem atividades de mineração chama-se Gandarela. E essa serra, inclusive pelo próprio zoneamento ecológico e econômico de Minas Gerais, é considerada de alto relevância para a preservação da água de Belo Horizonte. Temos um parque nacional, uma proposta de criação pelo ICMBio, já teve as consultas públicas e, inacreditavelmente, se continua inviabilizando ou tentando, no caso por parte da mineração, para querer fazer ali a segunda Carajás, do lado 40 quilômetros de Belo Horizonte. Diante de tantos problemas, quais são as alternativas para garantir o direito humano à água? Na opinião de ambientalistas, a solução passa por ampliar a conscientização da população para o uso correto da água e cobrar dos governos mais investimentos em saneamento, abastecimento e manutenção das áreas de mananciais. A água hoje, ela mais do que um bem fundamental ao qual nós devemos nos preocupar, ela é hoje o grande fundamento que está nos trazendo a possibilidade de conectar seres humanos a partir, valorizando a diversidade, o diferente, e essa é a proposta da Rede Mensageiros da Água. Nós estamos aqui na Cúpula dos Povos e eu vou conversar agora com André Abreu, diretor da France Liberté aqui no Brasil. Olá, André, tudo bem? Olá, Denilson, tudo bem? Tudo jóia. André, eu queria que você fizesse para a gente um balanço, o que mudou da Rio92 até hoje no debate em torno das águas. A questão das águas é uma agenda que já vinha sendo tratada em 92, né? E que nós tivemos, inclusive, os Objetivos do Milênio, criados em 92,
cujo objetivo 7 era o acesso universal à água em 2000. Mas, infelizmente, essa realidade não avançou como nós esperávamos e estamos já em 2012 e não temos ainda esse acesso universal à água. Estamos ainda um pouco longe de contemplar a realidade sonhada do acesso à água potável para todos os habitantes do planeta. Quais outros pontos, André, precisam avançar mais na sua avaliação? Olha, nós estamos trabalhando a Agenda Azul de uma maneira integrada, porque a agenda dos oceanos também é muito importante. Os rios que carregam as poluições, os nitratos, hormônios, hoje estão poluindo as regiões costeiras e essas regiões costeiras estão indo até o alto mar. Então, o ecossistema oceânico está sofrendo muito da pegada humana, né, da quantidade de rejeito que nós lançamos aí nos grandes estuários, nas grandes bacias. Então, a questão dos oceanos também é muito importante e a France Liberté tem trabalhado também essa questão dos oceanos lá na ONU, na comissão da Rio+20. Existe algum risco para as águas oceânicas aqui no Brasil com a exploração do pré-sal? Qual a sua avaliação sobre isso? Olha, não existe um risco, uma relação de causalidade, tá? Não é porque houve um acidente no Golfo do México que vai haver um acidente na exploração do pré-sal. Nós confiamos na capacidade do governo brasileiro de estabelecer critérios rigorosos para essa exploração do pré-sal. Nós confiamos na capacidade da Petrobras de fazer essa exploração de maneira sustentável, mas nós precisamos de ir mais além. Nós precisamos de pensar o Atlântico Sul como um todo, nós precisamos que o Brasil se engaje de maneira mais forte na governança global dos oceanos, que é um tema que ainda não tem consenso, esse tema da governança global, ou seja, como nós vamos legislar sobre as áreas que vão além das zonas de economia exclusiva, que são 200 milhas, né? 300 quilômetros basicamente, que são a zona costeira, e para além dessas zonas nacionais, existem os ecossistemas todos marinhos que estão à revelia, ou seja, os grandes cargueiros lavam os seus tanques em alto mar, você tem hoje uma pesca predatória em alto mar que não é regulada, chamada pesca de arrasto, né, em que você arrasta uma rede e arranha o fundo do mar para carregar tudo, enfim. Teria que criar algum grupo internacional de gestão dessas Exatamente. áreas. Então, existe uma convenção chamada Convenção Universal da Lei dos Mares, que foi criada há 30 anos e que não é aplicada. Então, nós esperamos que a Rio+20 marque também o avanço em direção a uma convenção de implementação dessa convenção, uma declaração de implementação da Convenção dos Mares para avançarmos aí na regulação dos sistemas oceânicos. Agora, André, uma crítica feita aqui no painel das águas diz respeito ao que tem sido chamado de mercantilização dos recursos hídricos. Eu queria que você contasse para a gente de que forma isso tem ocorrido e qual a relação disso com a economia verde. Então, Denilson, é uma preocupação essencial dos movimentos pela água que estão reunidos aqui na Cúpula dos Povos, no Pavilhão Azul. É a mercantilização e a financiarização da água. É uma palavra nova, que a gente está tentando entender isso, mas na verdade nós estamos passando de um contexto onde se existia uma luta contra a privatização dos serviços de água potável e de saneamento, né, afirmando que a água é um bem público e que tem que ser gerenciada livre da expectativa de lucro particular, ou seja, de forma social e transparente, né? Mas nós temos agora um outro desafio, que é o desafio da entrada dos mercados financeiros no financiamento dos grandes projetos de infraestrutura da água. Através da abertura de fundos de investimento dominados pelos mercados financeiros, nós vamos abrir a porta dos serviços de água potável e até dos aquíferos e dos lençóis freáticos para investidores do mercado futuro, do mercado de derivativos, dos hedge funds. E nós estamos convencidos de que essa porta é uma porta perigosa e que, uma vez que os hedge funds se apropriarem dos fundos de financiamento da água, nós não teremos controle sobre esses fundos e o que pode acontecer é o que acontece com a especulação financeira em cima das commodities agrícolas, ou seja, você tem uma volatilidade no preço, como aconteceu com o milho no México alguns anos atrás,
existiu uma alta do preço do milho que foi inteiramente causada pela especulação. E essa alta do preço do milho causou a morte, a fome e a morte de centenas de camponeses no México. Com a água, nós não podemos permitir que a água caia nessa volatilidade do mercado e que o mercado possa brincar, possa jogar com o preço da água, porque nós já pagamos caro pela água e não podemos pagar mais caro. Sabemos que a pobreza está aí, né? O Brasil é um país privilegiado que está em período de crescimento, mas temos muitas regiões do mundo, na África, onde o habitante não pode pagar 10 dólares por mês, não pode pagar 20 dólares por mês de conta d'água. Então, é muito preocupante que no contexto da economia verde, onde temos aspectos positivos, da transição energética, a responsabilidade das empresas privadas, enfim, é muito preocupante essa visão do mercado azul e essa visão da precificação, né, da água potável. Isso nos preocupa muito. Agora, André, você apontou aí a questão da mercantilização. De um modo geral, em linhas gerais, quais seriam os outros principais problemas relativos ao tema da água no mundo? Olha, a poluição dos rios e dos lençóis freáticos é um problema gravíssimo e que vem de um modelo de exploração agrícola insustentável. Tá? Então, a poluição dos rios e dos lençóis freáticos e também dos oceanos, ela sofre em grande parte do acúmulo de pesticidas, de fertilizantes químicos, de nitratos e de hormônios que são oriundos das grandes agriculturas intensivas. Então, aqui no Brasil, a cultura da soja, a cultura da cana-de-açúcar e a pecuária intensiva está ameaçando os nossos lençóis freáticos, está ameaçando os nossos aquíferos, e isso vem se repetindo não só no Brasil, mas em várias regiões do planeta. É uma questão séria. A desertificação, né, é uma questão que já está acontecendo. Nós vemos hoje no sul da Europa, em toda a bacia do Mediterrâneo, o avanço da seca. Tá? Não tem água mais em Portugal, em alguns lugares no verão. A Espanha está importando água da França, porque toda a área da Catalunha ali já está sem água no verão. Então, a desertificação é um fenômeno atual, grave, que está avançando muito mais rápido do que os cientistas imaginaram. E aqui no Brasil não é diferente. Toda a Amazônia, a Amazônia Oriental, né, pegando de Manaus para a costa brasileira, está sofrendo um processo acelerado do que os cientistas chamam de savanização da Amazônia. E isso não é para ontem, isso não é para daqui a 50 anos, isso é uma realidade agora. O que seria isso? A Amazônia está sofrendo um processo exponencial, onde o regime de chuvas está mudando por conta do avanço das queimadas e do desmatamento. Então, mais você queima e mais você desmata, menos você tem chuva, menos o regime de chuvas é capaz de alimentar os lençóis freáticos e a terra se desertifica com mais rapidez. Então, é um fenômeno integrado e exponencial que está indo muito mais rápido do que a gente imaginava. Então, as previsões dos cientistas hoje são muito graves e nós não temos 20 anos mais de floresta virgem numa área grande da Amazônia que vai virar um cerrado, vai virar uma savana. André, duas últimas perguntas para a gente terminar essa nossa entrevista. A primeira, em linhas gerais, qual a proposta, ou as propostas, né, da Cúpula dos Povos para enfrentar esses problemas? Olha, a visão da Cúpula dos Povos é basicamente que as soluções para a sustentabilidade não vão vir sem a participação das comunidades, sem a participação dos movimentos sociais, sem a participação dos trabalhadores, sem a participação da sociedade como um todo, pela educação, né, pelo trabalho com os jovens, com as crianças. Então, ou seja, nós não temos que esperar que a ONU produza um documento que vai salvar o planeta. Nós não temos que esperar que as corporações e as grandes empresas transnacionais se pintando de verde vão salvar o planeta. Nós temos que tentar trazer os governos, as empresas, os sindicatos para junto da população, para tentar encontrar e visibilizar muitas soluções que já existem. Né? No saneamento básico, por exemplo, você pode fazer o saneamento básico com soluções orgânicas, né? Fazendo
né, o que se chama de lagunagem, né, de terraçamento, utilizando algas, plantas. Iniciativas simples. Iniciativas simples. O projeto 1 milhão de cisternas no semiárido brasileiro é um projeto comprovadamente de sucesso. Existem hoje 500 mil cisternas instaladas. Ou seja, você não precisa fazer Transvase do São Francisco, você não precisa fazer projetos bilionários para ter água. Você pode também encontrar soluções que são de baixo impacto, de baixa tecnologia e, sobretudo, soluções locais que podem ser operadas pela população local e não por multinacionais que vêm de fora ganhar royalty aqui em cima da gente. Certo, André, para a gente então terminar essa nossa entrevista, a última pergunta, a gente está falando de um programa do Sindicato dos Professores. Qual o papel da educação nesse debate em torno da sustentabilidade da água? Então, é um papel fundamental, né? Como nós colocamos, a solução não vai vir só da diplomacia internacional, né? A mudança de paradigma que nós queremos em direção a uma sociedade sustentável só pode vir com a conscientização das jovens gerações, das gerações futuras. Nós vemos, por exemplo, que na questão da água, como uma criança que aprende na escola que ela não pode desperdiçar água, que ela não pode jogar a garrafinha na praia, ou no rio, ou na lagoa, como essa criança e esse jovem está ensinando o seu pai e a sua mãe, muitas vezes, ô pai, não joga a garrafinha fora, está poluindo o rio, o planeta tem limites. Então, nós acreditamos realmente, e a Cúpula dos Povos é um espaço aberto justamente para os jovens e para as crianças virem, que somente com educação nós poderemos criar uma sociedade sustentável. E o Pavilhão Azul, aqui na Cúpula dos Povos, tem dado espaço para as crianças. Esta tarde nós temos uma sessão de observação das águas da Baía de Guanabara. Nós vamos botar na tela, no microscópio, na tela, para as crianças verem o que está acontecendo com os bichos, com os plânctons, enfim. Então, com certeza que nós não teremos uma sociedade sustentável sem educação, sem os professores e sem a participação dos trabalhadores e dos professores nesse processo de mudança de mentalidade, de mudança de paradigma, que deve vir das bases, que deve vir das comunidades, das mulheres, dos movimentos sociais, dos sindicatos, dos trabalhadores e não somente dos grandes personalidades, dos grandes negociadores e das grandes empresas. Ok, André Abreu, muito obrigado pela gentileza da entrevista e da participação aqui no Extra Classe. Obrigado, Denilson, pela oportunidade. Confira agora o vídeo da campanha do Simprominas pela Paz nas escolas e logo em seguida a agenda da semana. Tem algo errado quando em dia de prova o professor fica mais nervoso que os alunos. Tem algo de errado na escola. É hora de corrigir. A Estação Ecológica da UFMG realiza em julho a 4ª edição do programa Férias na Estação. De segunda a sexta-feira, das 9 às 11 da manhã e das 3 às 5 da tarde, caminhadas guiadas por monitores promovem a conscientização ambiental dos participantes. Informações pelo telefone 3409-2295 e 3409-2296. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.